que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cetro enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor me dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Só até aqui. Todos digam amém? Amém. Feche os teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, nesta manhã estamos aqui congregados para ouvir tua voz. Precisamos da direção do teu Espírito Santo, precisamos ser orientados pelo Senhor, precisamos receber de ti uma palavra viva, para que nós saiamos daqui hoje para uma semana de vitória. Nos abençoe, fale em cada coração, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Você pode desocupar sua mão e aplaudir o Senhor. Esta manhã eu quero ministrar a palavra com o tema As Visões de Isaías. Interessante desse texto que a palavra começa com uma afirmação que ao primeiro momento parece que é uma ideia que está solta no texto. A palavra que nós acabamos de ler fala que todas essas visões foram dadas a Isaías no ano que o rei Uzias, ou se assim preferir, depois da morte do rei Uzias. Uzias era o rei de Israel. Esse Uzias, ele foi um rei que ele começa bem e ele cresce, ele prospera no seu reinado, ele tem sonhos, e cada sonho que ele tem, ele alcança. Mas ele cai naquele erro comum de quando a pessoa cresce. Ele cai no erro da soberba. E Uzias, ele chega ao ponto de achar que ele não precisava de mais ninguém. Ele chega ao ponto de achar que ele era autônomo, que ele não precisava, ele não dependia de ninguém. Ele era um rei, ele era próspero no seu reinado, ele tinha sonhos e projetos, e cada sonho e projeto que ele tinha, ele alcançou. E ele cai na loucura de achar que ele não precisava de mais ninguém, ao ponto de um certo dia ele resolver entrar no templo e levar um incenso ao templo, que não era a função de rei, era a função dos descendentes de Arão, era a função dos sacerdotes, dos levitas, de passar incenso lá na mesa
do sacrifício. E ele então cai na loucura de misturar as coisas. É um perigo isso. A pessoa mistura aquilo que é santo com aquilo que não é santo. E quando ele vai lá e ele vai passar um incenso, diz a Bíblia que o profeta naquela ocasião, os sacerdotes naquela ocasião, o repreenderam. E no instante que o repreenderam, diz a Bíblia que ele fica leproso. E quando ele cai leproso, diz a Bíblia que ele não morre, mas ele é arrancado do convívio da sua família, do convívio da sociedade, e ele é levado a morar em um lugar isolado de todos, que a lepra causava isso. E esse Uzias morre. E quando esse Uzias morre, diz a Bíblia que o filho dele começa a reinar, e foi justamente nesta época em que o filho começa a reinar, justamente na época que o trono é transferido, justamente na época que esse Uzias morre, é justamente nesse momento onde ocorria uma transição, onde ocorria uma mudança considerável, que Isaías teve essas visões que nós acabamos de ver. Então foi um momento de transição, de morte, de mudança, um momento decisivo ali, que Deus deu visões a Isaías. E quais foram as visões que Deus deu a ele? Capítulo 6 de Isaías, versículo 1. Primeira coisa que ele viu, que no trono, que existia um trono, um alto trono, um sublime trono, e diz a Bíblia que Deus estava sentado neste trono. Quem entendeu, diga amém. A primeira visão que Isaías teve foi de um trono alto, foi de um trono sublime, foi de um trono que estava, vamos supor, acima do trono de Uzias. Ele entende que ainda que o trono de Israel estava vazio, ele entende que no trono de Deus, no trono da terra, digamos assim, Deus estava no controle. A soberania de Deus, ela está acima de qualquer governo, de qualquer controle humano. Existe um controle de Deus. O que Isaías viu naquele primeiro momento, a primeira visão que ele teve no seu ministério, foi ver que acima do governo humano, que ainda que as coisas aqui estejam de forma desestabilizadas, ainda que as coisas aqui na terra estejam funcionando em desacordo, ainda que as coisas aqui não estejam ordenadas, existe um controle acima de tudo isso. Existe um controle de Deus acima de todas as coisas. Existe uma direção de Deus acima de todas as coisas. Por isso que hoje eu estou tranquilo de saber que ainda que aqui aos meus olhos as coisas não estejam organizadas, eu sei que lá em cima existe um Deus, um trono, que governa sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Você crê nesse Deus? Então glorifique ao Senhor e exalte a Ele nessa manhã. Ele viu Deus, e ele viu Deus sentado lá no trono. Ele viu Deus governando. Existe o governo de Deus, e o governo de Deus, ele está acima do governo nosso, do governo humano. Quem entendeu, diga amém. Foi a primeira visão que ele teve. Ele viu o cetro enchendo todo o templo. Versículo 2. Ele teve visões dos serafins acima, que estavam acima de Deus. Serafins são anjos. A tradução do hebraico, do original, é aqueles que queimam. Ele via anjos incandescentes, digamos assim, com 6 asas. Diz a Bíblia que com 2 delas eles cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Ele teve essa visão. Ele viu esses anjos. Esses anjos, eles voavam, eles cobriam o seu rosto perante a majestade de Deus. Eram anjos que estavam ali perante o trono de Deus. E eram anjos que nós entendemos lendo o texto, que eles tinham reverência perante o Senhor. Porque eram anjos que
estavam ali na presença do Senhor, mas mesmo assim eles cobriam os seus pés, eles cobriam o seu rosto perante a presença de Deus. Eu entendo que essa visão que Isaías teve, quando ele viu o trono, quando ele viu Deus, ali a presença de Deus, e quando ele viu esses anjos, esses serafins, ele também pôde entender que uma aproximação de Deus, entenda, que uma aproximação de Deus requer de nós a reverência que esses anjos tinham a se apresentar perante Deus. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Essa reverência, esse temor. Essa madrugada eu estava em oração e Deus me deu uma palavra em Provérbios que fala que o temor ao Senhor, se não me engano, Provérbios 25, que o temor ao Senhor traz para aquele que o teme a honra, riquezas e a graça, e é uma palavra linda, dizendo que esse temor, esse respeito, essa reverência que nós temos ao Senhor, isso vai atrair para as nossas vidas a honra de Deus. Quem entendeu? Diga amém. Isaías entendeu, quando ele começou a ter essa visão, ele começou a entender, se ele não tinha experiência com Deus, se ele não tinha ouvido falar de Deus, se ele não tinha conhecimento sobre Deus, ele já começou a entender que esse Deus, além de lhe governar, é um Deus que para nós nos aproximarmos dele, nós precisamos de reverência, nós precisamos de temor. Ei, não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito que eu me aproximo de Deus. Não é de qualquer maneira que eu entro na presença do Senhor. Não é de qualquer maneira que eu tenho a minha vida, que eu conduzo a minha vida, que eu conduzo os meus passos na presença desse Deus. O que Isaías mostra aqui no capítulo 6 é que para estar na presença do Senhor, e nós vamos ver mais adiante a confirmação disso que eu estou dizendo, que para estar na presença de Deus é preciso ter o temor. E não é o medo. Eu não peco com medo. Eu não deixo de pecar com medo de ir para o inferno. Eu não deixo de pecar com medo daquilo que pode acontecer na minha vida. Não é isso. Mas é o temor. A santidade de Deus é tão grande que quando eu me aproximo dele, eu necessariamente me prostro perante ele. Eu deixo as minhas vontades perante o altar dele. Eu deixo o meu querer perante a vontade dele. Eu deixo o meu eu perante o altar dele. E a vontade dele começa a ser feita e estabelecida na minha vida. É isso que nós precisamos entender. E foi isso que Isaías viu. Ele olhou para aqueles anjos e falou: ei, se esses anjos, para eles se aproximarem de Deus, eles viram toda essa reverência, eu preciso ter esse temor e essa reverência na minha vida. Eu quero nesta manhã profetizar que nós não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos, mas eu quero profetizar que o temor do Senhor, ele vai encher, ele vai transbordar o nosso coração, e a partir de hoje nós olharemos para a santidade de Deus com um olhar de temor e de reverência. Em nome de Jesus, você pode aplaudir e exaltar a Deus. Aleluia. Versículo 3: clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Um dizia ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos repetir isso? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele ouve os anjos, os serafins, dizendo um ao outro: nosso Deus é santo. Eles poderiam dizer: nosso Deus é grande. Eles poderiam dizer: nosso Deus é poderoso. Eles poderiam dizer: nosso Deus, ele é belo. Eles poderiam dizer: nosso Deus é infalível. Mas eles olharam para Deus e eles disseram: nosso Deus é santo. Nosso Deus, ele é santo. Ele é o Senhor dos exércitos.
ele, numa época onde houve morte, numa época talvez que começou a se ouvir rumores de guerra, Deus se apresentou a ele dizendo: eu sou o Senhor dos Exércitos. Eu sou Deus que pelejo as batalhas do meu povo. Eu sou Deus que vou na frente. Amém? Eu sou Deus, Senhor dos Exércitos. Ele é um Deus santo. Ele é o Senhor dos Exércitos. Versículo de número 4. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, versículo de número 5: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, eles viram o rei. Qual rei? Ele vai dizer: o Senhor dos Exércitos. O que eu acho bonito nesse texto, que se você ler os capítulos anteriores ao capítulo 6, se você ler, por exemplo, capítulo 5, capítulo 4, nos capítulos anteriores, essa expressão ai, essa expressão ai, é uma expressão de dor. Nós falamos ai quando nós sentimos dor. E quando ele fala essa expressão ai, ele está dizendo: coitado de mim. Mas se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que Isaías, em nenhuma outra parte ele vai dizer ai de mim. Foi a primeira vez que ele usa a expressão, talvez única em todo o seu livro, que ele usa a expressão ai de mim. Mas nos outros capítulos ele vai dizer ai de fulano, ai de ciclano. Quer ver o exemplo? Olha o que diz aí no capítulo de número 5. Vamos voltar um pouquinho. Capítulo de número 5, versículo 8. Ele diz assim: olha, ai dos que ajuntam casa a casa. Versículo de número 11. Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice. Ele vai dizer no versículo 18: ai dos que puxam pela iniquidade com cordas da vaidade e pelo pecado. Ele vai dizer mais adiante no versículo 20: ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal. Versículo 21: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. 22: ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. 23: ai dos que justificam o ímpio por presentes e os justos negam justiça. Eu poderia voltar mais, eu poderia voltar a outros capítulos e mostrar em outras partes de Isaías tendo a mesma atitude. Ai de fulano, ai de ciclano, ai de não sei quem. Mas você observa que quando ele viu a majestade de Deus, quando ele viu a glória de Deus, ele não olhou mais para o lado. Ele olhou para ele, ele olhou no espelho dele. Ele olhou para dentro e ele falou ai. E ele coloca assim a mão e fala assim: ai de mim. Ai de mim, coitado de mim, porque eu vou perecer. Quem entendeu, diga amém. A imagem que Isaías teve é aquela imagem que nós precisamos ter. A imagem que Isaías teve é a imagem que eu e você precisamos ter essa manhã. A imagem de quem somos. Hoje pela manhã eu lia algo e justamente falava isso no livro, que todos os dias nós olhamos ao espelho. Na verdade não é todo dia, não são todos os dias, mas nós olhamos várias vezes no dia ao espelho. Talvez as mulheres tenham o costume de olhar mais, né? Mais vezes, várias vezes ao dia. E nós olhamos e nós ajeitamos e reparamos. E você sabe que não adianta você brigar com o espelho, porque o espelho está só refletindo quem você é. Quem entendeu, diga amém. Não adianta você brigar com o espelho, tem que brigar com a boca, né? Tem que brigar com as outras coisas, com o espelho não adianta brigar. E ele olhou para o espelho dele, ele olhou para dentro dele, ele olhou para o coração dele, ele olhou para a vida dele. Quem entendeu, diga amém. E ele falou: ai de mim. Eu acho magnífica essa expressão. Eu acho magnífica, e eu me enquadro nisso.
estação do meu dia, quando eu paro na minha correria, eu começo a olhar para dentro de mim, eu começo a perceber o quanto eu preciso melhorar. Eu começo a perceber o quanto eu preciso ser modificado por Deus. Essa semana estávamos aqui ouvindo uma das mensagens, e talvez uma das mensagens mais impactantes que nós ouvimos aqui, foi justamente um pregador dizendo da necessidade de nós sermos pessoas melhores do que fomos ontem. Eu preciso melhorar. E Isaías, ele olhou para dentro dele, ele falou: ei, eu preciso melhorar, ai de mim. Ele deixou de olhar para o outro, ele deixou de olhar para os defeitos do outro, ele começou a parar de olhar para aquilo que o outro fazia, ele começou a parar de olhar para aquilo que o outro fazia de errado, ele começou a parar de olhar para os defeitos do irmão dele, ele começou a parar de olhar para aqueles que estavam ali no seu caminho desanimados, e ele começou a olhar para dentro dele, ele percebeu que ele precisava ser trabalhado por Deus. Sabe qual é a sensação que eu tenho nesta manhã? Que eu preciso que Deus trabalhe na minha vida. Eu preciso que Deus me faça matar monstros que existem dentro de mim. A minha guerra não é lá fora, a minha guerra não é lá do lado de fora. A minha guerra começa aqui dentro, com os fantasmas, com os monstros que existem dentro de mim, que eu preciso todos os dias mortificá-los, que eu preciso todos os dias matá-lo, que eu preciso todos os dias enterrá-lo e deixar que uma nova criatura nasça. Por isso, nesta manhã, eu quero que você entenda: a obra de Deus, ela não vai começar do lado de fora, ela vai começar aqui dentro do nosso eu, dentro do nosso caráter, e com certeza as outras coisas serão feitas em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir e glorificar o Senhor? Aleluia! Quando Nicodemos se aproximou de Jesus, começou a falar dos sinais, dos milagres de Jesus, Jesus falou: Nicodemos, o maior milagre que você precisa é nascer de novo. Nascer de novo. Isaías, ele teve a experiência de Nicodemos, porque ele olhou para dentro dele e falou assim: ai de mim, que eu vou oferecer. E ele falou: eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E o pior de tudo isso, os meus olhos viram a Deus. Ele entendeu que existia algo na vida dele que precisava ser trabalhado por Deus. Nesta manhã nós estamos aqui reunidos, e eu posso afirmar que todos nós que estamos aqui temos áreas da nossa vida que também precisam ser trabalhadas por Deus. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós achamos que são áreas tão pequenas, porque se você parar para pensar, os lábios de Isaías, comparado com o tamanho do corpo dele, é uma área pequena. A boca é uma região pequena. E às vezes nós não reparamos em áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas. Achamos que na área do outro é mais evidente. Às vezes nós somos tão solidários a áreas da nossa vida, as nossas fraquezas, até aceitamos algumas delas, até acostumamos com algumas coisas que nós praticamos, porém somos implacáveis com os outros. Porém, quando nós descobrimos que o outro, o olho dele, ou a boca, ou a mão dele é algo impuro, somos implacáveis. Tem que cortar, tem que queimar. E Isaías falou: não, são os meus lábios, e eu preciso que Deus trabalhe nos meus lábios. Eu preciso que Deus me ajude. E foi nesse momento, foi nessa experiência que ele teve, foi nessa epifania, foi nesse encontro com Deus que ele teve, que acontece o que está no versículo 6. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Eu percebo, queridos, que na passagem de Isaías, eu percebo que o trabalhar não veio dele, a percepção foi ele que teve. Ninguém falou para ele: olha, os teus lábios são impuros. Não, ele chegou a essa conclusão. Quem entendeu, diga amém.
Guarda essa informação. Ele chega a essa conclusão: ei, eu percebi que os meus lábios são impuros. E foi no momento que ele percebeu, e foi no momento que ele orou, dizendo: Senhor, eu vou perecer. Foi nesse momento que houve uma intervenção de Deus. Foi nesse momento que um serafim desce com uma brasa, toca nos lábios dele e arranca aquela iniquidade. Eu percebo, queridos, que algumas coisas na nossa vida não são intervenções nossas. Não é simplesmente eu decido, eu não quero mais isso. Mas eu percebo que algumas coisas realmente Deus precisa tocar. E quando Ele toca, Ele tira. Eu percebo que a mão de Deus se tira. É a mão do Senhor que trabalha na nossa vida. Se você não entendeu, deixa eu te explicar. Aquilo que você não consegue, eu quero nessa manhã profetizar que a mão de Deus toca. Aquilo que você não consegue modificar, aquilo que você já tentou durante vários anos talvez, eu profetizo nesta manhã que o mesmo Deus que tocou Isaías, Ele toca em você nesta manhã e Ele tira aquilo que tem te afastado, aquilo que tem desagradado ao Senhor, aquilo que tem ferido a santidade de Deus. O mesmo Senhor que tocou Isaías, Ele toca em mim e Ele toca em você nesta manhã, em nome de Jesus. Quantos podem glorificar e aplaudir ao Senhor bem forte? Aleluia! Tem coisas que nós precisamos de uma intervenção de Deus. Isaías falou sozinho com você. Foi aí que Deus tocou na vida dele. Quem entendeu, diga amém. Tem coisas que nós não mudamos. Tem coisas que só uma intervenção de Deus. E foi aí que Isaías foi tocado pelo Senhor. Quando ele é tocado por Deus, aquela brasa, uma das regiões mais sensíveis ao calor são os lábios. E quando ele sente aquele fogo tocando nos lábios dele, aquela dor, na verdade, não veio trazer morte, mas veio trazer vida. Diga para quem está perto de você: algumas dores da nossa vida, elas não vêm para trazer morte, mas elas vêm para trazer vida. Dores que Deus permite na nossa vida, toques de Deus na nossa vida, são situações que Deus permite na nossa vida, são verdadeiras dores, e são dores que elas não vêm para te destruir, mas são dores que vêm para Deus agir na nossa vida. E Deus, Ele continua tocando em homens e mulheres. E compara, diga amém. Deus, Ele ainda permite dores na nossa vida, problemas, fases difíceis, perder coisas, chorar por algum tempo, decepções, permite coisas da nossa vida serem abaladas, permitem projetos nossos serem anulados. São dores, e essas dores, elas não vêm para te destruir, mas elas vêm com um propósito. E qual foi o propósito? Vamos ver a sequência do texto. Depois disso, depois que houve isso, 8, eu ouvi. Agora ele já não via, agora ele já estava ouvindo. Ele ouviu a voz do Senhor, ele se tornou sensível à voz de Deus. Quem entendeu, diga amém. Ele se tornou sensível àquilo que Deus fala. É essa sensibilidade que nós precisamos buscar. Não é a sensibilidade de eu vou agir porque meu coração está dizendo isso. Cuidado, eu vou fazer assim porque meu coração. Não faça isso. Não seja guiado por sentimentos do coração, seja guiado pela convicção da voz de Deus. Ele ouviu Deus, e Deus falou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele responde: então, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, quando ele tem esse encontro com Deus, ele começa a ouvir o Senhor, e ele ouviu Deus dizendo que estaria enviando a ele. E eu percebo que ele viu, em outras palavras, aqui, a necessidade da obra de Deus.
Deus queria levantar Isaías para uma grande obra. Tudo isso ocorre, toda essa dinâmica ocorre, porque Deus queria usar Isaías para um grande projeto. Você sabe que nesta manhã Deus não te trouxe aqui por uma coincidência. Deus te trouxe aqui porque esse ano de 2014 Ele quer te usar para um grande projeto na presença dEle. Talvez o maior projeto, você pense, pastor, será que o meu projeto é ganhar as nações? Será que o meu projeto é evangelizar o bairro onde eu moro? Será que o meu projeto é evangelizar a minha sala de estudos, na faculdade, na escola? Talvez o teu projeto que Deus nessa manhã quer colocar nas tuas mãos é o projeto de alcançar a tua família, de alcançar aqueles que moram na tua casa. Talvez o projeto de Deus na tua vida seja de você alcançar familiares seus que ainda não foram alcançados. Talvez o projeto de Deus para você nesta manhã é um projeto mais ousado, é te levar mais além nesse ano de 2014. Eu quero profetizar que a obra, que os projetos de Deus para a tua vida, eles serão feitos, eles serão concluídos, eles serão executados. O mesmo Deus que levantou Isaías nesta manhã, Ele te levanta, Ele te capacita, Ele te reveste com a unção e com a presença dEle, pois o Senhor, Ele tem um projeto para a tua vida. Quantos podem glorificar a Deus e aplaudir ao nome do Senhor nessa manhã, bem forte, com bastante alegria? Aplauda o Senhor bem forte. Amém, queridos? Ele viu a necessidade da obra. Você sabe que só enxerga a necessidade da obra aquele que é sensível à voz de Deus, aquele que teve encontro com o Senhor. Ele enxergou, ele viu, ele ouviu Deus falando: aqui enviarei. E Isaías falou: Senhor, eu estou aqui, com as minhas limitações, do meu jeito, Senhor, com os meus medos e também com os meus defeitos. Eu estou aqui, usa a minha vida. E Deus lá do céu falou: então eu conto contigo. E Deus levantou esse Isaías para ser um grande profeta. Deus nessa manhã Ele está levantando pessoas aqui para um grande projeto, e que eu e você possamos estar dentro desse projeto de Deus. Amém, queridos? O desejo de Deus nessa manhã é que nós possamos olhar para os nossos espelhos, enxergar os nossos defeitos, os nossos erros, ao invés de olhar somente para os erros dos outros, e que nós possamos ser tocados pela brasa do altar de Deus. Amém? Você pode glorificar e aplaudir o Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu te convido a ficar em pé, fazer uma oração.